Então, muito boa tarde a todos. Dou as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado, a todos os colegas. Temos as condições regulamentares reunidas para dar início à nossa reunião e, se estiverem de acordo, assim faremos. Relembro que hoje a nossa reunião tem 3 partes. Uma parte 1, que é a audiência regimental com o Sr. Secretário de Estado. A parte 2, que é a audiência também com o Sr. Secretário de Estado sobre o último Conselho Europeu. E temos uma parte 3, onde temos de tomar algumas deliberações, conforme consta da nossa ordem de trabalhos. E assim sendo, e recordando a todos que esta audiência regimental tem uma grelha de tempos que está plasmada no regimento, segundo a qual os grupos parlamentares representados nesta comissão terão, respectivamente, 9, 8 e 7 minutos. O Sr. Secretário de Estado terá 15 minutos para uma intervenção inicial, responderá a cada uma das intervenções parcelares e teremos uma segunda ronda em que os grupos parlamentares terão direito a intervir por 2 minutos, respondendo o Sr. Secretário de Estado ao conjunto das questões formuladas nesta segunda ronda. E assim sendo, e relembrando que, uma vez que vamos ter 2 audiências sucessivas, portanto, eu pediria a todos, e pedia também ao Sr. Secretário de Estado, que não utilizássemos matéria da segunda audição nesta primeira, por razões óbvias. Estando todos de acordo quanto às regras do procedimento, dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado até 15 minutos para introduzir a matéria. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, queria, antes de ir aqui à intervenção que tenho preparada, gostava naturalmente de referir uma palavra de solidariedade para com a Turquia e a Síria, na sequência do grave terremoto que ocorreu nestes países, cujas consequências dramáticas todos temos vindo a assistir, e referir a importante manifestação de solidariedade que Portugal fez, no contexto, aliás, do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, com o envio de 52 operacionais para o terreno, a que soma, aliás, para um outro palco de operações no Chile em relação aos fogos florestais, no caso, o envio também de 144 operacionais, manifestando, como digo, no quadro europeu, no quadro do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, a solidariedade para com estes territórios que enfrentam consequências neste momento bastante graves. Passando então à minha intervenção inicial, dirijo-me hoje a vós para fazer um balanço dos desenvolvimentos na área dos assuntos europeus desde a nossa última audição regimental e, como referiu o Sr. Presidente há pouco, por ser matéria que abordaremos no segundo ponto da ordem de trabalhos, não falarei agora dos temas que foram objeto de deliberação no último Conselho Europeu. Há precisamente um ano, a 14 de fevereiro de 2022, a Rússia apelidava de histeria os avisos sobre a possibilidade de uma invasão iminente do território ucraniano, enquanto um pedido de reunião por parte das autoridades ucranianas no âmbito da OSCE era recusado por Moscovo. Apenas 10 dias depois, como hoje todos infelizmente sabemos, pudemos testemunhar a flagrante violação do direito internacional, que foi a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, e as atrocidades que se seguiram. Esta realidade deu origem ao ano absolutamente excepcional que a Europa atravessou, que os europeus atravessaram, que todos sentimos no nosso dia-a-dia e que obrigou a União Europeia a reagir. E isso tem sido particularmente visível, por exemplo, no domínio da energia. A necessidade de encontrar alternativas ao fornecimento de matérias-primas energéticas provenientes da Rússia conduziu, antes de mais, ao acelerar da consciência comum de que precisamos de encontrar alternativas aos próprios combustíveis fósseis, o que passa por acelerar a transição energética e aumentar a nossa ambição quanto à redução das emissões de gases com efeito de estufa. Isto é, o caminho passa por prosseguir com ainda mais afinco, determinação e rapidez a agenda estrutural de combate às alterações climáticas. Saúde, assim, a aprovação hoje pelo Parlamento Europeu do acordo com o Conselho que permitirá começarmos a implementar o REPowerEU, peça basilar da estratégia de diversificação energética e de vitaminação dos esforços de transição climática com mais renováveis e uma aposta forte no hidrogênio. Como é sabido, Portugal tem assumido uma posição muito ativa no que diz respeito à resposta da União Europeia no plano energético.
Recentemente, essa intenção foi expressa aqui mesmo, nesta Casa, quando o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática aqui anunciou a vontade de Portugal de renovar o período de vigência do mecanismo ibérico, em conjugação com as autoridades espanholas, naturalmente. Algo que já foi articulado diretamente com a Comissão Europeia, para que este mecanismo possa continuar a cumprir o seu papel no controle dos preços da eletricidade e a ajudar as famílias e as empresas a ultrapassar este período difícil. No entanto, a nossa intervenção não fica por aí. Como é notório, muitas das medidas europeias adotadas no domínio da energia ao longo dos últimos meses tiveram como base jurídica o artigo 122 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, revestindo-se, portanto, de caráter extraordinário ou temporário. O verdadeiro game changer será, no entanto, a proposta que a Comissão apresentará em breve de reforma estrutural do mercado de eletricidade, procedendo, espera-se, ao decoupling ou desligamento entre os preços do gás e da eletricidade. Portugal divulgou ontem a sua posição sobre esta matéria, no âmbito da consulta pública promovida pela Comissão Europeia. Defendemos um redesenho do mercado de eletricidade que nos permita reduzir os preços para as famílias e as empresas, acelerar o processo de descarbonização e reforçar a resiliência do sistema energético e a segurança de abastecimento. Esta visão está assente em 3 eixos. O primeiro relaciona-se com a necessidade de aumentar os contratos de longo prazo, trazendo estabilidade e previsibilidade e promovendo uma aposta no mercado regulado à escala europeia, à semelhança, aliás, do que já acontece em Portugal. O segundo inspira-se no mecanismo ibérico, justamente. A definição de uma cláusula de escape que coloca um teto nos preços de mercado permitirá responder a situações de exceção. Sublinho que, desde a sua instauração, o mecanismo ibérico permitiu já aos portugueses uma poupança média diária de 20%, face ao preço da eletricidade sem esse mecanismo, e uma poupança agregada de 489 milhões de euros para as famílias e empresas em Portugal. O terceiro eixo é o da resiliência do sistema elétrico, parte integrante desta reestruturação. Temos de assegurar, desde logo, uma combinação diversificada de fontes de produção e, para isso, urge também reforçar as interligações entre países, tanto de gases renováveis como de eletricidade. O acordo alcançado entre Portugal, Espanha e França para a construção de um corredor de energia verde dedicado ao hidrogénio constitui uma solução de longo prazo estratégica para o nosso país e para a Europa, como, aliás, bem demonstra o interesse e o compromisso da Alemanha com este mesmo projeto. Estas propostas são, na perspectiva de Portugal, fulcrais para tornar a Europa mais autónoma, menos dependente e, portanto, menos vulnerável ao exterior. Mas esta aposta estratégica de maior autonomia da Europa não deve conduzir a um fechamento ou uma lógica de autossuficiência. Pelo contrário, deve também implicar uma diversificação das nossas relações comerciais com o resto do mundo. Neste âmbito, onde temos sistematicamente defendido a conclusão e ratificação de acordos de comércio livre entre a União Europeia e outros países ou regiões do globo, muito em particular o acordo com o Mercosul, revemos-nos na estratégia recentemente adotada pela Comissão Europeia de, até à conclusão do processo de ratificações, fazer aplicar, a título provisório, a dimensão estrita de comércio, que é uma competência exclusiva da União. E julgamos que, no que diz respeito especificamente ao Mercosul, há que aproveitar a janela de oportunidade aberta pela eleição do Presidente Lula e, nas suas palavras, o regresso do Brasil à cena internacional, aliada à disponibilidade que este já demonstrou para dar novos passos em temas como a desflorestação e o combate às alterações climáticas. Nesta matéria, aliás, não poderia vir a esta Comissão sem fazer uma breve referência ao pacote que tem para Portugal uma importância capital e que tem vindo a ser negociado nos últimos meses, o pacote Fit for 55. Desde sempre que olhamos com grande responsabilidade para este pacote legislativo, que visa começar a concretizar o desígnio de neutralidade carbónica na União até meados do século. Assim, honrando os trabalhos da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, onde Portugal tudo fez e conseguiu que fosse aprovada a Lei Europeia do Clima. Sem ser profundamente exaustivo na abordagem, entendo ser necessário salientar alguns ganhos evidentes para Portugal, no momento em que os trabalhos negociais se encontram já numa fase bastante adiantada. Por exemplo, na revisão do sistema de comércio de licenças de emissão da União Europeia, Portugal conseguiu garantir a introdução de derrogações até 2030, ao nível do transporte, quer aéreo, quer marítimo, entre o continente e as regiões autónomas, que permitirão uma adaptação gradual às exigências ambientais que todos reconhecemos serem necessárias. Este esforço negocial obrigou-nos a um duplo desafio.
o do reconhecimento da salvaguarda das especificidades e necessidades particulares destas regiões, decorrente da sua condição ultraperiférica, e, ao mesmo tempo, o compromisso com os objetivos climáticos e ambientais da União Europeia. Senhoras e senhores deputados, face aos desafios atuais, é imperativo que continuemos a incentivar o diálogo social para promover o crescimento económico de forma sustentada, inclusiva e em benefício de todos. Nesta dimensão, gostaria de aludir a um tema que marcará este ano de forma relevante, o Fórum Social do Porto. No período decorrido desde a minha última presença nesta comissão, foram dados passos para que em maio, no dia 27 de maio, tal como anunciado, o Fórum Social do Porto seja uma realidade. Além de diversas reuniões que tive com homólogos, membros da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu para a recolha de contributos, fizemos seguir para as capitais e para as instituições europeias uma nota informativa para que seja desde já salvaguardada a data nas respectivas agendas. E do ponto de vista temático, posso anunciar que o programa do Fórum Social do Porto contemplará pelo menos um momento dedicado ao Ano Europeu das Competências, que se assinala justamente em 2023, bem como outros temas inerentes ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Desde a nossa presidência, muito caminho tem sido percorrido em direção a uma Europa mais social e solidária, que não deixe ninguém para trás. O que se reveste, aliás, de particular acuidade, sobretudo nos tempos de crise que vivemos. Mas os tempos atuais e as sucessivas crises que temos vindo a enfrentar tornam igualmente claro que as regras de governação económica da União Europeia, e em particular da zona euro, já não se adequam à realidade com que lidamos, nem são as mais apropriadas para superar os desafios que temos pela frente. A Comissão Europeia reconhece-o e lançou já o tiro de partida para esta reforma da governação económica, com a apresentação de uma comunicação, que está, aliás, a ser debatida hoje na reunião do ECOFIN, e que, de um modo geral, vai num bom sentido. Propõe uma maior flexibilidade no ritmo de redução da dívida pública, acabando com o espartilho da regra de 1/20 ao ano, substitui o referencial algo discricionário do déficit estrutural pelo conceito mais operativo de despesa primária líquida, que, para além do mais, tem a vantagem de, num cenário de crise, permitir funcionar os estabilizadores automáticos. E, acima de tudo, prevê a adoção de planos de ajustamento mais adequados à realidade de cada Estado-membro e com maior, ainda que insuficiente, intervenção das respectivas autoridades nacionais. Isto é, planos mais customizados e com maior apropriação por parte de cada Estado-membro. Tudo isto é globalmente positivo, mas fica aquém do desejável. Isto é, se no plano das regras a evolução prevista é de saudar, continuam, porém, a faltar novos instrumentos que, com caráter estrutural e permanente, ajudem a estabilizar a economia e a suportar o investimento. Temos vindo a bater-nos pela criação de um mecanismo permanente de estabilização económica, com efeitos contracíclicos, que permita responder a futuras crises. Porque, como infelizmente temos vindo a constatar, as crises vão se sucedendo e são já várias aquelas que nos assolaram só na última década e meia. Devemos, pois, aprender com as lições dessas crises, com aquilo que correu mal na resposta europeia à crise financeira de 2008, evitando repetir os mesmos erros, e com aquilo que manifestamente correu bem na resposta europeia à crise económica provocada pela pandemia, com a adoção de vários instrumentos excepcionais que provaram ser bem-sucedidos, como o REACT-EU, o SURE ou, em última análise, o Next Generation EU. Igualmente interessante acompanhar, neste capítulo, será o debate em torno do segundo cabaz de novos recursos próprios da União, que a Comissão Europeia irá apresentar ainda este ano e que se reveste de enorme importância, quer para amortizar o Fundo de Recuperação e Resiliência e assim evitar a pressão sobre o próximo quadro financeiro plurianual, quer para quebrar o bloqueio ou impasse entre quem se bate por mais recursos para a União Europeia desempenhar as suas crescentes missões e aqueles que recusam terminantemente aumentar as contribuições financeiras nacionais. Estas reformas, no domínio financeiro e económico, são fundamentais para preparar a União Europeia para os desafios que enfrentamos, bem como assim para responder às exigências dos cidadãos europeus. Mas inserem-se também no conjunto de mudanças estruturais e institucionais necessárias para uma União mais alargada. Portugal sempre foi um defensor histórico da importância do alargamento da União, com vista a expandir e a potenciar as vantagens do processo de integração europeia. Mas a concretização de qualquer novo alargamento deve ser precedida de uma ampla reflexão sobre as implicações institucionais e financeiras dessa alteração dimensional.
Com a atual arquitetura institucional, não parece ser possível passar de 27 para 36 Estados-membros, como também não é possível com a atual arquitetura orçamental. E, portanto, se nós queremos efetivamente não voltar a cometer os erros do passado, temos aqui também de aprender com as más lições de outrora e fazer o que deve ser feito, e bem feito, para que esta expectativa criada aos países candidatos seja efetivamente uma expectativa séria e consequente e não um convite para uma frustração futura. Temos, pois, de nos preparar e reformar para que, então, sim, possamos responsavelmente alargar, e essa reflexão estratégica tenciono também promovê-la ao longo deste ano no nosso país e participar nela no quadro da União Europeia. Senhoras e senhores deputados, destaquei estas medidas, propostas e evoluções de posição face à última audição regimental, mas muitas outras poderiam ser mencionadas. Permitam apenas referir ainda a aprovação e lançamento, no final do ano passado, da nova Estratégia Nacional para as Carreiras Europeias. Desde o início das minhas funções, assumi a correção da subrepresentação de Portugal na administração pública europeia como uma das prioridades do meu mandato. Uma presença equilibrada e representativa de funcionários de nacionalidade portuguesa nas instituições europeias é fundamental para conseguirmos aumentar a nossa capacidade de influência no processo de tomada de decisão ao nível europeu. Da mesma maneira que nos dias de hoje Portugal não se faz sem a União Europeia, também a União Europeia não se pode ir fazendo sem o contributo de Portugal. Para financiar o conjunto de medidas previstos nesta estratégia, o Orçamento de Estado para este ano consagra já uma dotação específica superior a 1 milhão de euros. E é assim, com esta dotação orçamental e com o conjunto de medidas previstas na estratégia, que por uma razão de tempo não detalho, que começaremos a colocar no terreno uma solução estruturada para paulatinamente reforçarmos a posição de Portugal no seio das instituições europeias, contribuindo decisivamente para termos mais União Europeia em Portugal e mais portugueses na União Europeia. Senhoras e senhores deputados, termino referindo que a guerra na Ucrânia e todas as suas graves implicações energéticas e económicas continuarão naturalmente a condicionar a agenda europeia. Mas importa também assinalar que, por mais que a guerra concentre naturalmente as nossas atenções, há outras forças em movimento, outros fenómenos a desenvolver-se e outros temas em marcha que não devemos deixar na sombra. 2023 é o último ano completo antes do termo da legislatura europeia e espera-se por isso que seja bastante produtivo e consequente no plano legislativo, com uma pressão para fechar dossiês que já se faz sentir, de modo a cumprir o programa legislativo bastante ambicioso da atual Comissão Europeia. Este é, pois, um ano decisivo para fazer vingar no plano negocial as nossas posições e tentar obter ganhos de causa nos diplomas mais importantes a serem aprovados. E daqui extrai uma consequência natural, partilhada com as senhoras e os senhores deputados, nas competências que os tratados concedem aos Parlamentos Nacionais. A necessidade de estarmos todos muito atentos e vigilantes quanto ao desenrolar destes procedimentos legislativos, sobretudo daqueles em que se jogam interesses estratégicos para o nosso país. Neste âmbito, ficarei à disposição para as questões que me queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua introdução. Darei agora a palavra aos grupos parlamentares, começando, como é usual, pelo maior partido da oposição. Usará a palavra o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. Tem a palavra até 9 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Num discurso ao Congresso, em vésperas da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o Presidente Woodrow Wilson justificou a participação neste conflito europeu com a necessidade de tornar o mundo seguro para a democracia. Aliando-se às democracias ocidentais em guerra contra as forças dos impérios centrais, o Wilson sobrepunha ao conflito militar que devastava a Europa um programa político muito claro, a defesa da democracia. Não quer isto dizer, nem o Presidente Wilson tinha essa ilusão, que uma vez vencida a guerra, os regimes democráticos em ambos os lados do Atlântico desfrutariam de uma existência dourada e imperturbada. Basta olhar para a mesma Europa 2 décadas depois da assinatura do Tratado de Versalhes. A defesa da democracia implica um esforço político continuado e consistente. Isto é especialmente importante tendo em consideração o momento atual que as democracias a nível global enfrentam. O crescimento de movimentos populistas e liberais em praticamente todos os Estados-membros da União Europeia e noutras democracias pelo mundo fora, bem como a pressão externa com origem em regimes autoritários noutras partes do globo. No momento em que tanto se discute o futuro das democracias a nível global, é urgente pôr em prática um novo programa político para a União Europeia de defesa da democracia. É preciso, desde logo, defender a democracia internamente, o que implica continuamente demonstrar os valores e virtudes estruturais da democracia e a sua superioridade na promoção do bem-estar, prosperidade e desenvolvimento económico, social e cultural,
por oposição a outras propostas de organização do poder político. Naturalmente, os valores fundamentais da democracia deverão ser, por um lado, o norte e, simultaneamente, o limite de qualquer ação política. A defesa do Estado de Direito, da liberdade, da igualdade e dos direitos fundamentais deve nortear todos os atores políticos e, ao mesmo tempo, servir de limite a ações políticas contrárias a estes valores. A defesa da democracia passa também por um compromisso claro com um projeto económico, social e progressista. Outro presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt, expressou esta relação fundamental de forma lapidar. Disse ele, uma verdadeira liberdade individual não pode existir sem segurança, independência e independência económica. Homens necessitados não são homens livres. A criação de riqueza, a sua justa distribuição e um desenvolvimento económico que promova uma classe média vasta e robusta é um verdadeiro mecanismo de defesa da democracia. A liberdade de mercado é a bússola dos Estados mais ricos, mas ela deve ser moderada pela mão visível do Estado na garantia do acesso de todos a infraestruturas de apoio básicas, como a saúde, a educação e a segurança social. A defesa da democracia joga-se também no plano das relações internacionais. As democracias são regimes essencialmente pacíficos. A contínua expansão e reforço de regimes democráticos em todo o mundo transforma-se assim num instrumento crucial de política internacional e de segurança. Em sentido inverso, o avanço das potências autoritárias é a maior ameaça à segurança e à ordem internacional. Olhando para os grandes temas hoje em debate na Europa, é possível encontrar neles um fio condutor tecido a partir deste programa político de defesa da democracia. No plano das relações internacionais, temos de reconhecer que os regimes autoritários ameaçam as democracias de formas cada vez mais insidiosas, tal como podemos constatar todos os dias nos campos ensanguentados da Ucrânia. A Rússia, sob o regime autoritário de Putin, embarcou num projeto revisionista do status quo pós-Guerra Fria. Da invasão da Geórgia à anexação da Crimeia, do fomento da secessão em partes do Donbass à atual guerra na Ucrânia, da anexação de 4 províncias ucranianas à destabilização nos Balcãs, no Cáucaso e no Báltico, é cada vez mais evidente que a Rússia coloca em causa a sobrevivência da Europa tal como a conhecemos hoje. A sobrevivência do nosso modo de vida livre e democrático joga-se também cada vez mais no campo da segurança e defesa, com destaque aqui para a adesão à NATO da Suécia e da Finlândia. A magnitude da importância destas adesões pode medir-se pela dimensão da inversão das políticas externas destes dois países escandinavos. No caso da Suécia, esta rompe com uma neutralidade de mais de 200 anos. No caso da Finlândia, a sua neutralidade durava desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A adesão da Finlândia e da Suécia à NATO representa um contributo essencial para a segurança do Mar Báltico e a viabilidade do flanco norte da Aliança Atlântica, juntamente com a Noruega, a Dinamarca e a Groenlândia. No que diz respeito à defesa da democracia a nível interno, o Mecanismo Europeu de Proteção do Estado de Direito é uma peça fundamental. Neste quadro, o reforço dos sistemas judiciais é absolutamente indispensável para que as democracias mantenham a sua credibilidade e fortaleza moral. Não há democracia sem Estado de Direito e não há Estado de Direito sem um sistema de justiça rápido e imparcial. Ainda no plano interno, deve ser dada particular importância ao Plano de Ação para a Democracia Europeia, proposto pela Comissão Europeia e assenta em 3 pontos principais. Integridade dos processos eleitorais, fortalecimento do debate público e da comunicação social, combate à desinformação. Sr. Secretário de Estado, um programa de defesa da democracia coloca um conjunto de questões essenciais a todos os governos europeus. Tenho a esse respeito várias perguntas para colocar-lhe. Começo, como não podia deixar de ser, pela Ucrânia, onde se trava a batalha pela nossa alma. Faz no próximo dia 24 de fevereiro um ano que começou a guerra onde se joga o futuro da Europa. Lembro-me muitas vezes as palavras de George Steiner, quando nos dizia que a Europa se estende desde a brasileira de Pessoa, em Lisboa, até aos cafés de Odessa, frequentados pelos gangsters das histórias de Isaac Babel. Apesar de na Ucrânia se jogar a sobrevivência da Europa tal como a conhecemos hoje, não é ainda totalmente clara a posição do governo português sobre a questão da adesão da Ucrânia à União Europeia. Em junho de 2022, o Primeiro-Ministro dizia sobre a concessão à Ucrânia do Estatuto de País Candidato à adesão que, e cito, via muitos problemas. Não estou convencido de que é o melhor caminho. Parece ter havido uma mudança na posição, o que saudamos. De qualquer maneira, é importante ser claro se Portugal apoia, sem ambiguidades ou reservas, a adesão da Ucrânia à União Europeia. Ainda a este respeito, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Primeiro-Ministro têm dito que a adesão da Ucrânia à União Europeia deve ser antecedida de uma reforma do quadro institucional e financeiro da União. Aliás, disse agora na sua intervenção. Mas até agora nunca concretizaram. Que tipo de reforma defendem? E quanto tempo tem de esperar a Ucrânia até aderir à UE?
Tem algum calendário em mente? É porque a questão do tempo é absolutamente crucial quando está a decorrer uma guerra que os ucranianos terão mais capacidade de vencer se tiverem uma perspectiva de adesão à UE. Pergunto-lhe também se apoia um endurecimento drástico das sanções à Rússia, incluindo um embargo completo a todas as indústrias russas que financiam a guerra com o gás e o petróleo em primeira linha. Não podemos, com uma mão, dar apoio à Ucrânia e, com a outra, financiar a máquina de guerra russa. Noutro plano, o PSD submeteu recentemente à Assembleia da República um projeto de resolução apoiando a criação de um Tribunal Penal Internacional Especial para julgar os crimes cometidos na guerra da Ucrânia. Pergunto-lhe se apoia a criação de um tribunal desta natureza. No que diz respeito às consequências diretas da guerra, é essencial falar da questão da energia, como aliás falou na sua intervenção. Esta guerra provocou uma crise energética sem precedentes, levando a um forte aumento do preço da energia. Há neste âmbito várias questões, mas gostaria de destacar que o Conselho Europeu de 15 de dezembro indicou a necessidade de preparação precoce dos planos de contingência para o inverno de 2023-2024. Pergunto qual é o ponto de situação do plano de contingência português, o que é que o Governo já fez ou está a fazer. Outro assunto importante sobre o qual gostava de questioná-lo tem a ver com a correção do déficit de funcionários portugueses nas instituições europeias, que também referiu. O Governo definiu-a como uma das prioridades nos assuntos europeus, referindo que está a trabalhar numa estratégia nacional de reforço da presença de portugueses nas instituições europeias. Em que é que consiste esta estratégia e em que estado é que ela está? Aproveito para perguntar-lhe o que se passou com a candidatura de João Leão a diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade, pois até agora ainda não vi nenhuma explicação convincente. E o que se passa com a indicação do juiz português no Tribunal de Contas Europeu. Para terminar, não posso deixar de referir o incómodo que senti ao ler as notícias sobre a hipótese de o Governo pôr a render as verbas do PRR. Segundo a imprensa, uma fonte oficial do gabinete da ministra Mariana Verde da Silva terá dito que, cito, considerando o recente aumento das taxas de juro, estão a ser analisadas as condições e os termos de possíveis aplicações. Peço desculpa pelo termo, mas um enorme disparate, não queria dizer, mas já está aqui escrito, e que transmite uma péssima imagem de Portugal para o exterior. Mesmo que o Governo possa já ter recuado, não deixa de ser revelador de uma certa cultura de habilidade, que é inaceitável num país que se quer dar ao respeito e ser respeitado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem 9 minutos para 7 perguntas complicadas. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Farei o meu melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá sediou toda a sua intervenção na necessidade de defender, proteger, promover a democracia e nesse plano não podia estar mais de acordo com esse enquadramento e com esse objetivo. De facto, a defesa da democracia é e deve ser a nossa bússola. Disse que devia ser um norte e um limite, inteiramente de acordo com isso. E é disso que trata também, felizmente, o projeto europeu. E é por isso que nos sentimos tão bem neste projeto europeu, que nasceu, como é sabido, essencialmente como um projeto com objetivos económicos, mas, na verdade, nunca deixou de prosseguir outros intentos, designadamente a procura da paz no continente europeu. Isso é sempre importante assinalar no momento em que vivemos, em que, infelizmente, a guerra voltou ao solo europeu. E com o evoluir do projeto europeu, claramente a dimensão do Estado de Direito, da promoção dos valores, tem vindo a ganhar um relevo muito significativo. Ainda ontem, numa cerimónia que ocorreu aqui em Lisboa para assinalar os 50 anos da adesão da Irlanda e da Dinamarca ao projeto europeu, na altura à Comunidade Europeia, Económica Europeia, foi justamente referido que, nesse momento em que aderiram essencialmente com o intuito de participarem num espaço livre de comércio, mas como o projeto hoje em dia ganhou dimensões muitíssimo mais latas e, de facto, quer no plano interno, a defesa do Estado de Direito é um pilar, uma política absolutamente essencial no quadro da União Europeia, quer no plano internacional, é isso também que está em causa quando a União Europeia sistematicamente e recorrentemente e de forma unida tem vindo, desde há um ano atrás, a condenar
a atitude absolutamente intolerável da Rússia, violadora do direito internacional, e as atrocidades e os crimes que têm vindo a ser cometidos no território da Ucrânia. Em nome do respeito pelo direito internacional e pelos valores da Carta das Nações Unidas e pela defesa contra agressões desta natureza, que naturalmente também Portugal, desde a primeira hora, saudou e apoiou os pedidos de adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. Referiu-se também ao Plano de Ação para a Democracia Europeia, nas várias dimensões que tem, e esse é também um dos objetivos do mandato da atual Comissão Europeia, que apoiamos e que esperamos ver concretizado até ao fim desta atual legislatura, cobrindo aspectos muito decisivos de reação, designadamente a ameaças híbridas, de tentativas de condicionamento de atos eleitorais no espaço europeu e não só, e a necessidade de combate à desinformação, que é um objetivo em geral, mas é um objetivo também muito com aplicação prática muito relevante no contexto do atual conflito na Ucrânia, e como a retórica e as narrativas russas têm vindo a proliferar e como é necessário combater também, nesse plano, essas ameaças da Rússia. Depois colocou-me um conjunto de questões a que procurarei responder quanto a... diz o Sr. Deputado que não é clara a posição de Portugal quanto à adesão da Ucrânia. O Sr. Deputado, e pergunta qual será essa posição. Essa posição já foi manifestada. E foi manifestada no Conselho Europeu e de forma absolutamente clara, quando foi atribuído o estatuto de candidato à Ucrânia, por unanimidade, por consenso entre todos os 27. E, portanto, Portugal apoiou, obviamente, portanto, isso não é uma posição que Portugal ainda vá definir, ou que esteja por definir, ou que esteja pouco clara, porque ela já foi assumida, e foi assumida de forma perentória e sem qualquer dúvida ou tibieza. Portugal apoiou e apoia a atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia e, portanto, o início do processo de adesão. Não houve qualquer reserva a esse respeito. Portugal foi um dos subscritores desta decisão. O que temos dito é uma outra coisa, que acho que é de elementar, a que também aludiu, e que eu também referi na minha intervenção inicial, e que acho que é de elementar racionalidade, que é para que a Ucrânia ou qualquer um dos outros países candidatos, porque importa não esquecer que há outros países candidatos, designadamente alguns países que já têm esse estatuto há bastante mais tempo, para qualquer um dos países candidatos poder vir a concretizar a sua adesão, eles têm que fazer o seu trabalho de casa e têm condições que são exigentes para cumprir, mas a União Europeia também tem um trabalho de casa para fazer, para se preparar para esse alargamento. E, portanto, se queremos ser sérios e consequentes com a decisão de atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia e aos demais países candidatos, e queremos, então temos que fazer também a nossa parte. E por isso é que temos dito que é necessário iniciar um debate, uma reflexão, sobre as implicações institucionais e financeiras, pelo menos, do alargamento. Porque, manifestamente, com as atuais regras, conseguimos funcionar a 27, por vezes já com alguma dificuldade, mas conseguimos, mas seguramente não é possível funcionar a, potencialmente, 36. E, por isso, nós estamos a lançar este debate, não queremos começá-lo já com ideias fechadas, queremos, essencialmente, vai ser um debate difícil, como é sabido, no plano europeu, e, portanto, o que achamos é que é preciso começar a contribuir com ideias para o debate, e é isso que eu pretendo promover ao longo deste ano, convidando um conjunto de personalidades para, connosco, refletirem nas soluções que, quando este momento chegar, porque tenho a certeza que este momento chegará, possamos contribuir de forma propositiva e interventiva nesse debate de reforma institucional da União Europeia em preparação do alargamento. Ainda quanto à adesão, pergunta-me qual será o calendário. Sr. Deputado, não existe um calendário, como é óbvio, porque é um processo baseado no mérito. E, portanto, não há um calendário pré-determinado à partida, tudo depende da concretização de condições. E, portanto, o que desejamos é que essas condições se possam concretizar o mais rapidamente possível. Aliás, é isso que consta das conclusões do Conselho Europeu, de que falaremos no ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. O reconhecimento que, por exemplo, a Ucrânia, mesmo na atual situação de guerra, fez progressos significativos e o desejo de que possa o mais rapidamente possível
concretizar as condições que foram estabelecidas para que se possam iniciar formalmente as negociações. Agora, não há um calendário pré-determinado, o procedimento é um procedimento baseado no mérito e, portanto, o calendário será mais acelerado ou menos acelerado, dependendo da evolução que haja na concretização dos critérios de Copenhague e das condições associadas ao processo de alargamento. Quanto à responsabilização pelos crimes de guerra contra a humanidade e de agressão, pelos vários crimes internacionais que, enfim, não parece haver grandes dúvidas que estão a ser cometidos no território ucraniano por parte da Rússia, obviamente temos todo o interesse e damos todo o apoio a que haja uma responsabilização efetiva dos culpados, dos responsáveis por esses atos, alguns de verdadeira barbárie. Há aspectos de direito internacional que estão a ser cuidadosamente estudados quanto à determinação da melhor forma de garantir essa responsabilização. No que diz respeito ao crime de agressão, em relação aos outros crimes, não há grandes dúvidas quanto à competência do Tribunal Penal Internacional. Quanto ao crime de agressão, como creio que saberá, há aspectos de direito internacional que não são fáceis de ultrapassar e que a Comissão Europeia, e não só, estão a trabalhar nesse sentido, com vista a criar o melhor mecanismo para garantir essa responsabilização dos culpados por essa matéria. Quanto à estratégia, claramente geri-me mal o meu tempo, porque eu queria falar longamente da estratégia de reforço dos funcionários nas instituições europeias e constato agora que tenho pouco tempo para o fazer. Porque tem sido, de facto, uma prioridade. Tenho aqui comigo, ela está aprovada em dezembro, posso depois partilhá-la com o Sr. Deputado ou com os Srs. Deputados e Srs. Deputados. Passa essencialmente por 5 eixos: divulgação das oportunidades de emprego no acesso às instituições europeias, formação específica para os concursos de acesso, e esse é, no fundo, diria, o aspecto central, é a preparação específica dos nossos candidatos para terem melhores condições de serem aprovados nesses concursos, um apoio individualizado aos funcionários para o desenvolvimento das suas carreiras e para a promoção para atingirem lugares de maior responsabilidade, o envio de funcionários públicos da Administração Pública Nacional como peritos nacionais destacados para as instituições europeias, e para esse efeito está previsto um montante de 750 mil euros no Orçamento de Estado, e o reforço das bolsas para a frequência do Colégio da Europa. São estes os 5 grandes eixos através dos quais pretendemos colmatar o déficit que existe atualmente de representação de Portugal nas instituições europeias. Muito bem. Quanto ao processo de candidatura do Dr. João Leão ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, como saberá, houve um impasse a certa altura nesse processo e, portanto, as 2 candidaturas, em função desse impasse, foram retiradas. Quanto ao juiz indicar por Portugal para o Tribunal de Contas da União Europeia, o Ministério das Finanças está a ultimar a indicação de 3 candidatos que serão apresentados a esta Assembleia. E quanto ao PRR, naturalmente, o nosso foco é, como não podia deixar de ser, a execução do mesmo. Temos tido bastante sucesso no cumprimento de metas e marcos, o que já nos permitiu termos 2 pedidos de desembolso aprovados. Há apenas 4 Estados-membros com 2 pedidos de desembolso já aprovados e, portanto, obviamente, agora todo o enfoque está na execução deste programa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estou informado que intervirão 3 dos Srs. Deputados, sucessivamente a deputada Cristina Mendes da Silva, Jorge Seguro Sanches e Miguel Iglesias. Portanto, Sra. Deputada tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, todas as Sras. Deputadas e Srs. Deputados, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de agradecer a apresentação feita pelo Sr. Secretário de Estado e, se me permitir, também nos associarmos ao voto de solidariedade às populações da Turquia e da Síria, assim como agradecer a participação do grupo de missão portuguesa em gesto de solidariedade para este momento tão difícil para estes 2 países. Em relação à intervenção do Sr. Secretário de Estado, eu iria me focar no pilar social dos direitos sociais, ou melhor, pilar europeu dos direitos sociais, que, como todos nós sabemos, foi em 2017 que o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão proclamaram um pilar europeu dos direitos sociais na Cimeira Social para o Emprego Justo e o Crescimento, e que foi realizado em Gotemburgo, na Suécia, em 17 de novembro desse mesmo ano. O objetivo do pilar europeu dos direitos sociais é conferir aos cidadãos novos direitos mais eficazes,
Baseia-se em 20 princípios fundamentais e que estão estruturados em torno de 3 grandes categorias: a igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho, as condições de trabalho justas, a proteção e a inclusão social. Pelo que gostaria de realçar mais uma vez a importância da presidência portuguesa ter colocado como prioridade no seu plano de ação o compromisso político da necessidade de reforçar o pilar europeu dos direitos sociais e do sucesso que foi a concretização da Cimeira Social do Porto de 8 de maio de 2021. E a perguntar ao Sr. Secretário de Estado quais as expectativas para o Fórum Social do Porto de 27 de maio de 2023, neste cenário de guerra na Europa, e qual poderá ser o papel de Portugal no que concerne a concretizar a Agenda Estratégica 2019-2024, no que diz respeito à implementação do pilar social por todos os Estados-membros, mesmo no meio de tanta incerteza e segurança no mundo em que vivemos. A minha segunda questão é que, apesar dos 20 princípios serem todos eles importantes, quais são as prioridades para o Governo português para a reunião de maio de 2023? E de que forma o trabalho desenvolvido nos últimos 2 anos pelo nosso Governo, nomeadamente com a implementação da Garantia para a Infância e com a recente aprovação da Agenda para o Trabalho Digno, como é que pode evidenciar o compromisso do Governo português na sua concretização e renovar o papel importante de Portugal na consolidação do modelo social europeu? Gostava ainda de fazer referência às 3 metas estabelecidas no compromisso do Porto em maio de 2021, quer com a criação de empregos de qualidade para um mínimo de 78% da população em cada país, quer o investimento das competências na aprendizagem ao longo da vida e na formação, requalificação e na preocupação com a empregabilidade e inovação para 60% dos europeus, assim como a redução da população a viver em situação de pobreza ou de exclusão social em pelo menos 15 milhões de pessoas, 5 milhões sendo as crianças. Se estas questões realmente tão importantes, estas 3 grandes metas, foram avaliadas no âmbito do quadro de avaliação social do semestre europeu e quais os progressos alcançados quanto às metas para 2030. Para terminar, gostaria de deixar uma nota da importância da urgência da concretização do pilar europeu dos direitos sociais, não só para a construção do projeto europeu, como para garantir que, coletivamente, uma transição climática e digital justa e solidária para todos os cidadãos, independentemente da sua nacionalidade, e muito especial e fulcral nesta fase tão difícil que o mundo atravessa, onde o desafio é governar com as pessoas e aceitar que todos os países estão em franco desenvolvimento e que a pobreza das pessoas também empobrece e atrasa o desenvolvimento do seu país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Seguro Santos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os Srs. Deputados. O tema tem a ver com a reforma do mercado da eletricidade e com as consequências que a guerra na Ucrânia trouxe precisamente a essa questão tão importante para a Europa. Para nós, entendemos que a guerra da Ucrânia significa um efeito acelerador sobre políticas que estão assumidas desde sempre pelo governo português, as renováveis, as interligações e a segurança do abastecimento. E a pergunta que eu gostava de colocar ao Sr. Secretário de Estado tem a ver com o seguinte. Este documento que esteve em consulta pública até ontem e, portanto, que se espera até ao fim do primeiro trimestre que se consiga que haja uma proposta da Comissão Europeia e, com certeza, que ainda voltaremos a eles, até que ponto consegue separar os preços do gás dos preços da eletricidade, parece-nos essenciais, e de que forma é que isso precisamente pode beneficiar aquilo que é a produção renovável, na qual Portugal é um dos países mais exemplares da Europa, precisamente na questão da produção renovável. E, por outro lado, como é que pode defender os consumidores portugueses, os consumidores da União Europeia, neste quadro, nomeadamente com a existência de contratos a prazo, com o alargamento dos contratos a prazo, e também com a questão de defesa dos pequenos consumidores e dos consumidores eletrointensivos. Essas são essencialmente as perguntas e o comentário que eu gostava de deixar ao Sr. Secretário de Estado sobre este tema, precisamente um diploma que acabou ontem a sua consulta pública. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro Santos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Iglesias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Não poderia deixar de igualmente expressar toda a minha solidariedade com a Turquia e com o povo turco, alvo de uma enorme tragédia e que certamente merece todo o apoio e solidariedade da União Europeia e dos seus Estados-membros, como aliás Portugal está a fazer, e muito bem, e que possa rapidamente reiniciar a reconstrução das zonas afetadas o mais rápido possível. Sr. Secretário de Estado, gostaria de realçar precisamente a Estratégia Nacional para as Carreiras Europeias, dando-lhe mais tempo para poder explanar melhor essa situação, que aliás foi apresentada
por Vossa Excelência em Bruxelas em dezembro, aprovado em Conselho de Ministros a 30 de novembro, e que é de fundamental importância para aumentarmos, melhorarmos o peso político de Portugal nas instituições europeias, e queremos bem que a estratégia do Governo de corrigir o déficit de representação de Portugal na administração pública europeia é e deve ser uma prioridade e será certamente uma forma de aumentar a influência de Portugal nos processos de tomada de decisão nas diversas instituições europeias e também criarmos mais oportunidades para quadros qualificados portugueses, o que também não é de sumenos. Pediria a Vossa Excelência para, enfim, para continuar a explanar os detalhes da estratégia, os objetivos a cumprir e também o ponto de situação em relação à mesma, em relação a eventuais concursos de recrutamento, o que muito agradeceríamos. Sr. Secretário, um dos eixos também fundamentais da presidência sueca no atual semestre de 2023 é precisamente promover a competitividade europeia, proporcionando as melhores condições de uma economia sólida e aberta, baseada na livre concorrência, investimento privado e digitalização bem-sucedida. Digo isto para reforçar um dos pontos da sua intervenção inicial, que tem a ver precisamente com o importantíssimo novo acordo comercial com a Mercosul, que a própria Presidente da Comissão Europeia denominou como uma janela de oportunidade única para as relações comerciais entre a União Europeia e os 4 países sul-americanos que compõem, a Argentina, o Brasil, Paraguai e Uruguai, e cuja concretização será um dos maiores acordos de livre comércio do mundo, criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, contrariando, aliás, uma tendência dos últimos anos em alguns países importantes, onde assistimos a políticas económicas mais nacionalistas, fechadas, potenciadoras de desequilíbrios comerciais, que não nos parece ser o caminho desejável, em particular no eixo Atlântico, Europa-América, e que limitam indesejavelmente o movimento de bens, pessoas, capital. Veremos se as políticas económicas da atual presidência americana não irão afetar o caminho e investimento planeados no bloco europeu, afetando a nossa competitividade e crescimento. Questionava então sobre os contornos deste possível acordo da Mercosul, sendo que estamos diante de 20 anos de intensas negociações, o que é que pode significar em termos de volume de trocas comerciais entre os dois blocos e como é que Portugal pode tirar proveito dessa plataforma que se abrirá, tendo em conta a nossa particular proximidade com o nosso país-irmão, o Brasil, e também questionava sobre os desafios e oportunidades que as economias dos Estados-membros poderão enfrentar, em geral, tendo em conta também, e depois de toda esta situação de guerra na Ucrânia, a necessidade de diversificar as suas cadeias de abastecimento para ter acesso às matérias-primas que, naturalmente, todos precisam. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados, pelas intervenções e dou então a palavra ao Sr. Estado de Estado para dar as respostas devidas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Cristina Mendes da Silva, agradeço-lhe as questões relacionadas com os direitos sociais e com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Antes de mais, para enquadrar, como dizia há pouco o deputado Tiago Moreira de Sá, somos grandes defensores do Estado de Direito, da democracia, dos valores europeus e do respeito pelos direitos fundamentais em geral. E no quadro dos direitos fundamentais em geral temos naturalmente os direitos cívicos, os direitos de liberdade, mas também os direitos sociais, com igual importância e, portanto, o pilar europeu dos direitos sociais e, portanto, a dimensão social dos direitos fundamentais é algo absolutamente decisivo, quer no plano interno, nacional, quer, obviamente, no plano da nossa participação na União Europeia. E por isso temos sido desde o início, desde a Cimeira de Gotemburgo, grandes defensores e propositores de um reforço desta dimensão social dos direitos fundamentais europeus, no desenvolvimento e no aprofundamento do modelo social europeu, com todas as suas especificidades. Foi também por isso que, durante a nossa presidência, elegemos justamente como um momento alto da mesma a Cimeira Social do Porto, e foi, de facto, um evento marcante para consagrar e reafirmar esta dimensão no quadro da agenda europeia. E desejando que este tema não esmoreça e não saia da agenda europeia, pelo contrário, para reafirmar a nossa adesão e o nosso compromisso com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais,
anunciámos, entretanto, que, na sequência da Cimeira Social do Porto, em 2021, durante a nossa presidência, organizaremos a cada 2 anos um fórum, em conjunto, em colaboração com a Comissão Europeia, organizamos um fórum, também na cidade do Porto, para fazer um ponto de situação quanto aos progressos e à execução do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. É isso que acontecerá, então, no dia 27 de maio deste ano, em que teremos um evento de alto nível destinado, por um lado, a reafirmar o compromisso com esta agenda social e a analisar os impactos que a atual situação decorrente da crise, decorrente da guerra na Ucrânia e a crise por ela provocada e os impactos inflacionistas, designadamente, que implicações é que isso tem no domínio social e como é que a agenda social deve responder e adaptar-se a esta nova realidade geopolítica em que vivemos. Haverá também, como referi na minha intervenção inicial, será dado particular destaque ao tema das competências. Este é o Ano Europeu das Competências, assim foi designado pela Comissão Europeia, e o evento do Porto será o primeiro momento alto para assinalar justamente e discutir essa dimensão relativa ao Ano Europeu das Competências, matéria que é, aliás, também muitíssimo relevante no quadro da discussão que está a ser tida atualmente de reforço da competitividade europeia, em que um dos pilares da estratégia do plano industrial para o Pacto Ecológico apresentado recentemente pela Comissão Europeia tem justamente a ver com a necessidade de qualificar ou requalificar os nossos trabalhadores para as transições ecológica e digital e adaptá-los às tecnologias limpas do futuro e, portanto, o reskilling, o upskilling serão, e a forma de concretizar isso, serão também aspectos decisivos desta reunião no Porto, que teremos em maio, afirmando o nosso compromisso, que, como disse, também vai tendo seguimento no plano europeu, mas também no plano nacional, com a aprovação da Garantia para a Infância, com vários aspectos constantes da Agenda para o Trabalho Digno, recentemente aprovado nesta Assembleia, e, portanto, a esse respeito, de facto, o nosso compromisso é indiscutível. Quanto ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches e ao tema da energia, o último ano, ou os últimos meses, foram muito marcados por medidas de emergência para responder aos impactos da guerra no setor energético. Mas o que temos agora em mãos é já não uma medida de emergência, mas uma reforma estrutural do mercado de eletricidade. Porque, e utilizando as palavras da Presidente da Comissão Europeia no seu discurso do Estado da União, em setembro, em Estrasburgo, o desenho do mercado de eletricidade que existe, com o que temos vivido, já não é fit for purpose para a nova realidade do mercado energético, designadamente no âmbito da transição ecológica e no âmbito do reforço do peso das energias renováveis no mix energético. E por isso há ajustamentos que têm que ser feitos e nós aguardamos essa proposta da Comissão e contribuímos para a mesma com as nossas propostas e a nossa visão. Foi isso que fizemos no processo de consulta pública, sobretudo partindo daquilo que corre bem no exemplo português, no mercado português ou no mercado ibérico. E, portanto, retirando a inspiração daí. Portugal sofreu menos o impacto inflacionista da área de energia do que outros Estados-membros, porque depende menos do mercado spot, do mercado de curto prazo, e, pelo contrário, tem um peso significativo de contratos de longo prazo, ou do mercado regulado, se quisermos. E, portanto, tem cerca de 40% de clientes nesse mercado, o que garante alguma estabilização de preços e alguma segurança a esse nível, e alguma previsibilidade. E é isso que defendemos, essencialmente, como estratégia de fundo para esta reforma do mercado. É um mercado menos dependente de negociações no mercado spot, em mercado livre, diário ou intradiário, e uma utilização mais de figuras, designadamente os contratos para diferença, de soluções de longo prazo e, portanto, mais estáveis e mais previsíveis. Também, retirando a inspiração do mecanismo ibérico, a ideia de um mecanismo de salvaguarda excepcional que possa criar um teto de preços, evitando, uma volatilidade excessiva. E depois a necessidade de ajustar o mercado a um maior peso das energias renováveis e garantir a segurança de abastecimento, diversificando as fontes de abastecimento. O que vimos foi que aqueles países que estavam totalmente dependentes do gás, e designadamente do gás proveniente da Rússia, de repente viram-se com um enorme problema em mãos.
Portugal, felizmente, não teve esse problema, porque não tinha uma dependência do gás russo e porque tem um mix de renováveis bastante variado, em que, ou utilizando a água, ou o vento, ou o sol, também com uma aposta forte no hidrogénio verde, neste momento, tem a capacidade de garantir essa segurança de abastecimento, e tudo isto são aspectos importantes para incorporar na reforma estrutural do mercado da eletricidade. Quanto ao Sr. Deputado Miguel Iglesias, agradeço-lhe a menção à estratégia para as carreiras europeias. De facto, não é ficção científica, é já uma realidade, está aprovada em Conselho de Ministros, tenho aqui comigo e está neste momento a começar a ser executada e implementada. Contempla um conjunto vasto de medidas que são absolutamente necessárias, porque realmente a situação neste momento é bastante preocupante. Há um número significativo de funcionários portugueses que entraram para as instituições europeias imediatamente após a nossa adesão. Essas pessoas estão neste momento perto da idade da reforma, algumas já se formaram, outras estão à beira de se formar. E, portanto, Portugal é dos países que tem mais saídas programadas por reforma nos próximos anos. E, portanto, o problema já existe, já estamos subrepresentados, em particular na Comissão Europeia, menos nas outras instituições, mas na Comissão Europeia onde o problema é mais significativo, e o problema tenderá a agravar-se por força desta questão etária ou demográfica. E por isso é necessário adotar já este conjunto de medidas, com uma aposta muito forte na formação. Por isso vamos criar um Centro Nacional de Formação para preparar melhor os nossos candidatos para as provas muito específicas e bastante exigentes que são feitas para a entrada na função pública europeia. Com o reforço das bolsas para o Colégio da Europa, que é uma importante fonte de recrutamento para as instituições europeias, com um volume bastante significativo previsto no Orçamento de Estado para financiar o destacamento de funcionários públicos nacionais nas instituições europeias, e com um apoio muito direcionado à progressão das carreiras de quem já está a trabalhar nas instituições europeias, para que possamos não só ter mais portugueses, mas mais portugueses em lugares de destaque, é também importante. E por isso todas essas estratégias estão neste momento já em curso, com os recursos financeiros associados, devidamente contemplados no Orçamento de Estado, e é de facto uma aposta estratégica para Portugal, para termos mais força, mais influência, mais peso na União Europeia. Quanto à agenda comercial, ou à política comercial da União Europeia, de facto nós temos sido grandes defensores de uma aposta forte na conclusão de acordos de livre comércio com outras regiões do mundo, que têm vários benefícios, não só o benefício mais óbvio comercial, mas também benefícios secundários de promoção de estándares ambientais, sociais, etc., noutras áreas do globo, e, portanto, é claramente uma política em que devemos apostar, porque, se por um lado é verdade que devemos reforçar a autonomia estratégica da União Europeia, não nos devemos fechar sobre nós próprios e temos que, pelo contrário, ter uma posição aberta para com o mundo, também no plano comercial. O acordo com o Mercosul não é o único, mas é de facto um que é bastante importante para nós, atendendo aos laços que temos com o Brasil e com a América Latina, e queremos que há aí uma janela de oportunidade, como disse há pouco, para agora avançar significativamente. E eu, a esse respeito, assinalo que quando do discurso sobre o Estado da União, a Presidente da Comissão Europeia referiu-se a vários acordos comerciais, não referiu do Mercosul. Recentemente, no seu discurso em Davos, já referiu do Mercosul, e eu denoto aí claramente uma evolução positiva e uma expectativa de que poderá haver avanço e progressos neste acordo, mas também queria referir, para finalizar, o acordo de comércio e de investimento com a Índia, a que demos um avanço significativo durante a nossa presidência e que é importante dar sequência a isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cabe agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Intervirá o Sr. Deputado Bruno Nunes. Tem a palavra. Até 8 minutos. Sr. Presidente, boa tarde. Sr. Secretário de Estado, Tiago Antunes, boa tarde. Saudar todos os deputados aqui presentes. Sr. Secretário de Estado, hoje mesmo conhecemos a notícia que diz que o Parlamento Europeu votou esta terça-feira e aprovou a medida que, de acordo com o Conselho, que irá proibir a venda e a circulação, a venda de automóveis a diesel e a gasolina a partir de 2035. Considera Vossa Excelência ou não que isto terá um impacto imediato na indústria, nomeadamente na Auto-Europa, e que a Auto-Europa pode estar em perigo até 2035, sabendo nós que na Península de Setúbal a responsabilidade que esta empresa tem, o impacto que tem de 2% sobre o PIB nacional e emprega direta e indiretamente 6.000 trabalhadores.
Portanto, resposta à resposta. Sim, o nosso regimento não o proíbe e, portanto, se o Estado de Estado não objetar, poderá responder desta forma. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sim, o Parlamento Europeu hoje aprovou a sua posição sobre essa matéria. Não é uma novidade total. O Conselho já tinha aprovado também a sua posição a respeito desta proposta da Comissão Europeia, em que ficou consagrado, justamente em função das preocupações que acabou de salientar com a indústria automóvel e a indústria de componentes automóveis, a previsão de que em 2027, creio, haverá uma revisão intercalar desta meta para verificar se ela é atingível. E, portanto, esta meta, que de resto, aliás, no Plano Nacional também já consta da Lei Nacional do Clima, portanto, também não é uma novidade em termos nacionais, e que se insere no quadro do nosso caminho para a neutralidade carbónica, mas atendendo justamente aos potenciais impactos que pode ter sobre a indústria automóvel, o que ficou consagrado por nossa iniciativa, entre outros Estados-membros, na abordagem do Conselho, foi este marco temporal, de facto, mas com uma avaliação intercalar em 2027, creio, justamente para averiguar da sua execuibilidade. Obrigado. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Nunes, continuar. Sr. Secretário de Estado, uma questão falou durante a sua primeira intervenção da inquestionável competência, reconhecimento internacional e confiança até que o Estado português, pelas suas palavras, tem no Tribunal Penal Internacional. Não temos a menor dúvida disso. Considera Vossa Excelência que em relação aos crimes da Ucrânia e a outros que o Tribunal Penal Internacional é completamente inquestionável? Muito obrigado. Por favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, quanto à competência do Tribunal Penal Internacional para julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, ela é indiscutível. Há uma questão quanto aos crimes de agressão, aí sim é que não existe uma jurisdição à partida garantida por parte do TPI e, por isso, quanto aos crimes de agressão, está neste momento em curso uma discussão e uma análise, um estudo, quanto à forma de melhor garantir a responsabilização por esses crimes. Por favor, Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, considerando, pelas suas palavras, que considera inquestionável o Tribunal Penal Internacional, gostava de lhe deixar uma pergunta. Como é que o Partido Socialista e o Governo interpreta o facto de a nossa associação ao Tribunal Penal Internacional, que consagra nas penas e nas sanções que pode aplicar prisão perpétua, e no nosso país o Partido Socialista continua a negar essa evidência que é uma necessidade e que já falámos diversas vezes e nos dias de hoje ainda mais. Como é que existe esta diferença de opinião em relação àquilo que o Tribunal Penal Internacional pode aplicar e aquilo que na nossa Casa podemos de facto aplicar? Sr. Secretário de Estado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu recomendo-lhe que recupere o trabalho parlamentar que ocorreu a quando da ratificação do tratado que institui o Tribunal Penal Internacional, onde essa questão foi amplamente discutida. Sr. Deputado Bruno Nunes, pode continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica clarificado. Lá fora temos uma posição, internamente temos outra. Sr. Secretário de Estado, em relação às interligações, andámos aqui durante alguns meses a fazer um anúncio tremendo em relação às interligações, em relação ao traçado do pipeline até Espanha. Estava tudo definido, eram 370 milhões, depois 380 milhões, depois afinal não se sabia bem o traçado, depois afinal por cada quilómetro que desvia o traçado eram mais 2 milhões. Disse o Sr. Secretário de Estado que, obviamente, é um projeto a longo prazo. Eu gostava de saber se neste momento já é concreto o valor e o custo e se já existe um traçado final que tenha sido apresentado à União Europeia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sim, como sabe, esse projeto foi apresentada uma candidatura para ser financiada ao abrigo do Connecting Europe Facility. E, portanto, essas candidaturas terminavam a dia 15 de dezembro, e no dia 15 de dezembro, tanto o lado português como o lado espanhol e francês apresentaram candidaturas para os dois trechos que compõem esse corredor verde e, naturalmente, com uma estimativa de preço e uma estimativa de traçado, e, aliás, com o apoio, como há pouco referi na minha intervenção inicial,
essencial, para além destes 3 Estados-membros que estão diretamente envolvidos no projeto, com o apoio também da Alemanha, pelo interesse estratégico grande que tem no projeto, que é, como temos dito, não só um projeto no interesse de Portugal, de Espanha e de França, mas no interesse da Europa. Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, percebemos que o traçado certamente não será o final. O próprio Sr. Ministro Duarte Cordeiro não sabia ainda o traçado e admite que possa ter derivações. Em relação ao que apresentamos lá fora, Sr. Secretário de Estado, na última sessão de plenário de 2022, este Parlamento aprovou um projeto de lei do Governo que não cumpria os requisitos legais e, nomeadamente, viola a lei e o princípio da separação de poderes e da autonomia do poder local, ao não ter feito uma audição à Associação Nacional de Municípios e ao não ter feito uma associação à ANAFRE. Tudo isto foi feito numa lógica de, no mesmo dia, aprovarmos a proposta na generalidade, baixar à Comissão para ir à especialidade e, no mesmo dia, voltar a plenário para a votação final global. Isto tudo com um princípio, porque o Governo tinha atrasado todo o processo e colocava em causa as nomenclaturas de unidades territoriais e a definição de diversos apoios por parte do Eurostat, e nomeadamente da nomenclação de unidade territorial. Considera, Vossa Excelência, que depois de termos entregue este processo de forma atabalhoada, que não cumpriu aquilo que a lei prevê, nomeadamente uma violação clara à Lei 73 das autarquias locais, que poderemos ter um problema nestas que foi as criações de GNUTs, nomeadamente de NUTS da Península de Setúbal? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu peço desculpa, não conheço as vicissitudes da tramitação parlamentar desse diploma. O que lhe posso dizer é que esse diploma é da maior importância, porque permitirá o acesso a fundos estruturais por parte da Península de Setúbal e, portanto, foi muito importante que ele tenha sido aprovado por esta Assembleia e, em função dessa aprovação, aliás, já foi reconhecido que ocorrerá essa alteração das NUTs que permitirá que a Península de Setúbal possa receber fundos estruturais. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Esperemos que, creio que estamos todos de acordo, que é uma lei fundamental e que, obviamente, a Península de Setúbal não podia continuar prejudicada, com toda esta situação que foi um reordenamento, uma reorganização administrativa do território com a nova redefinição da CIM, para poder ter as candidaturas a tempo de Eurostat. Esperemos que não aconteça nenhum problema, porque se acontecer algum problema, os responsáveis estão claramente identificados. Sr. Secretário de Estado, há poucos dias, numa audição com o Sr. Secretário de Estado da Modernização, o mesmo disse que estamos a caminhar para um cartão de cidadão novo, que é um objetivo do Governo, ainda para ser implementado em 2023, que esse novo cartão de cidadão terá algumas medidas concretas na área da segurança, terá também a novidade do contactless, mas diz mais, diz o Sr. Secretário de Estado da Modernização que passaremos a ter uma série de informações, informação essa que será, por princípio, cruzada com os outros Estados da União Europeia. Em que contexto e que dados é que vão ser cruzados, partindo do princípio que temos uma lei muito clara da RGPD, e que dados é que vão ser cruzados com outros Estados e outras nações? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não lhe consigo responder no detalhe à pergunta que me coloca, uma vez que não sou eu que acompanho esse dossiê e a preparação dessa alteração quanto ao cartão de cidadão. Agora, o que lhe posso garantir, naturalmente, é que o que for feito em matéria de partilha de dados respeitará, naturalmente, aquilo que é o enquadramento europeu e nacional a esse respeito e, exatamente, as regras que estão previstas no RGPD. Deputado Bruno Nunes, faz favor. Aliás, esta também é a competência, penso, da primeira comissão e não da nossa. Mas tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Presidente, obviamente reconheço que é competência da primeira comissão, mas sendo um assunto que será tratado certamente pelos Estados na União Europeia, acredito que o Sr. Secretário de Estado terá a oportunidade de se expressar sobre o facto. Sr. Secretário de Estado, Espanha reabriu nos últimos meses algumas centrais de carvão, dada a dificuldade que tem de abastecimento e a forma como toda a Europa, obviamente, tem sido assolada
pelas consequências da guerra na Ucrânia. Sendo o governo espanhol muito próximo do governo português e tendo assistido nas últimas semanas, inclusive, a diversos elogios de parte a parte na imprensa, quer espanhola, quer portuguesa, como é que interpreta este retrocesso por parte de Espanha naquilo que é um objetivo claro de nos livrarmos, e peço desculpa à expressão, do carvão? Sr. Secretário de Estado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não irei comentar aqui a política e o mix energético de outros Estados-membros. O que lhe posso dizer é aquilo que é a nossa política a esse respeito. A nossa política a esse respeito é que desde 2021, antecipando, aliás, as metas estavam fixadas para o efeito, deixámos de ter qualquer produção de eletricidade a partir de carvão em Portugal e, portanto, neste momento não há utilização de carvão e não foi sequer necessário, no atual contexto emergencial em matéria energética, recorrer novamente a essa fonte de energia. E, portanto, a nossa aposta, isso foi possível decorrente de uma aposta estratégica de há longos anos, aliás, muito criticada por muito boa gente durante muitos anos, mas cujos frutos hoje estão à vista, a aposta no reforço das energias renováveis, que tem produzido resultados não só em termos ambientais, evitando o recurso a energias fósseis e, portanto, à emissão de gases com efeito de estufa, mas também em termos económicos. Tem permitido, neste momento, aquilo tem permitido mitigar os impactos do custo da energia nos mercados internacionais, é o facto de, em Portugal, termos um mix energético que tem um peso significativo de fontes de energia renováveis e, portanto, isso hoje em dia resulta num benefício em termos de custo para os consumidores nacionais. Por favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, duas últimas perguntas. Em relação ao PRR, considera ou não, eu sei que o posicionamento do Governo tem sido muito na lógica de, se não tivéssemos a cumprir as metas, não estávamos a receber as tranches, mas aquilo que se sente de impacto direto e aquilo que nos é facultado, olhando para as taxas de execução, vamos lhe chamar assim, é que estamos muito atrasados na execução e na aplicabilidade do PRR. Considera esta afirmação verdadeira ou falsa? Vou deixar a questão assim. Depois, considerei curioso, Vossa Excelência disse aqui hoje que poderíamos aproveitar a excelente relação que temos com o Brasil para poder trabalhar o mercado Mercosul. Eu gostaria, da forma como foi colocada a sua afirmação, dá-me a entender que essa relação com o Brasil é recente. E eu gostaria de saber se, depois de ter estado, quer o Sr. Presidente da República, ainda durante a anterior presidência no Brasil, assim como o Sr. Primeiro-Ministro, se existiu alguma mudança radical de comportamento do Estado português para com o Estado brasileiro, depois das eleições, que nos são alheias e as quais não temos nada a ver com elas. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em relação ao Programa de Recuperação e Resiliência, de facto, o Sr. Deputado já respondeu à pergunta, evitando-me, aliás, permitindo-me, aliás, recorrer justamente às suas palavras para responder à pergunta que me colocou. É justamente isso. Se não estivéssemos a cumprir as metas, não tínhamos recebido os desembolsos da Comissão Europeia. E somos, como referi há pouco, apenas 4 Estados-membros que já têm 2 pedidos de desembolso, não só apresentados, como aprovados pela Comissão Europeia, e no nosso caso até já pago o segundo desembolso. E, portanto, o PRR, como temos vindo a procurar explicar, rege por regras e por um mecanismo de governação muito distinto dos fundos estruturais ou dos fundos de coesão. E o seu progresso é medido em função do cumprimento de marcos e metas. E, portanto, se temos já o primeiro e o segundo pedidos de desembolso concretizados e aprovados pela União Europeia, é porque temos cumprido escrupulosamente os marcos e as metas que estavam previstas dentro do prazo previsto. E, portanto, nessa medida, a execução está a decorrer de acordo com o previsto. A execução física, sobretudo a execução financeira, como é natural,
em qualquer quadro de utilização de fundos, decorre de um conjunto de procedimentos. É preciso lançar concursos, o Sr. Deputado certamente reconhecerá a importância da contratação pública para a realização de determinados investimentos, é preciso, enfim, fazer os projetos, é preciso levar a cabo um conjunto de procedimentos até que efetivamente haja o pagamento final. Isso é assim em qualquer quadro financeiro e, por isso, aliás, no PT 2020 e no CRE, nos outros anteriores, há sempre a regra mais 3, porque se sabe que a partir do momento em que é iniciado o quadro, há sempre depois um período necessário para a plena execução financeira. Estamos aí muito confortáveis no que diz respeito ao PT 2020. Quanto à sua concretização, somos um dos Estados-membros com maior taxa de concretização, 87%, no final do ano passado, o que nos coloca numa posição bastante confortável a este respeito e, ao longo de 2023, será feito um esforço continuado, será continuado o esforço de execução plena dos fundos aí previstos. E no âmbito do PRR, idem, como disse há pouco, todo o nosso enfoque está neste momento na execução deste plano, que é mais recente, temporalmente, para o qual temos vindo a cumprir escrupulosamente as metas e os marcos, o que tem permitido, e o que tem sido reconhecido, aliás, pela Comissão Europeia, e como é sabido ainda, na semana passada foi efetuado o segundo pagamento previsto a este respeito. Quanto à segunda questão, peço desculpa, era... quanto ao Brasil, exatamente. Quanto ao Brasil, as nossas relações com o Brasil são históricas, como é óbvio, e como o Sr. Deputado sabe, são de há muito tempo. O que eu referi é que, no que diz respeito à possibilidade de fazer progressos na negociação relativamente, ou na conclusão do Tratado de Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, os temas em relação aos quais seriam necessários progressos para que este procedimento de conclusão do Tratado de Comércio possa avançar, não estavam paralisados com a anterior presidência e há agora, com a nova presidência do Brasil, uma janela de oportunidade, com base nas declarações do Presidente Lula, admitindo, de facto, progressos nesses temas, designadamente em particular na desflorestação, no desmatamento e no combate às alterações climáticas. É isso que permite que encaremos neste momento com maior otimismo a conclusão deste processo de celebração de um acordo de livre comércio com o Mercosul, coisa que antes não era o caso e era um procedimento que estava verdadeiramente bloqueado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Encerramos assim a intervenção do Chega nesta primeira ronda e dou agora a palavra à Iniciativa Liberal. Sr. Vice-Presidente da Comissão, Bernardo Blanc, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, infelizmente não vou conseguir estar cá na reunião seguinte, na audição seguinte, e por isso aproveito também nesta para fazer uma ou duas perguntas sobre o próprio Conselho Europeu. Eu peço desculpa, mas acordamos que essa questão será tratada na reunião seguinte. Se o Sr. Deputado não pode estar, paciência. Certo. Parece-me que a temática em si serve da reunião regimental, por isso farei as perguntas na mesma. Já foi, aliás, aqui hoje falado. Havendo uma reunião convocada certo. uma ordem de trabalho específica, digamos, ir repeti-la na reunião anterior, não me parece, aliás, foi uma questão que consensualizámos no início desta reunião. Sr. Secretário de Estado, por diversas vezes, antes das reuniões dos próprios Conselhos Europeus, eu fico muito sem saber o que é que o Governo irá defender no próprio Conselho Europeu, porque muitas vezes, dado o formato do debate em plenário, não dá para ter uma noção do que é que o Governo irá fazer, porque muitas das vezes o Governo não responde e está no seu direito de responder. No entanto, para que haja mais informação para o Parlamento, gostaria de saber o que é que o Sr. Secretário de Estado pensa de, tal como fazem outros Parlamentos, como por exemplo dos Países Baixos, da Finlândia ou da Croácia, a quando desse debate preparatório o Governo enviar uma posição escrita, um parágrafo curto para cada ponto da agenda, com a posição de princípio que o Governo irá defender no Conselho Europeu para cada ponto da agenda. Essa era uma primeira questão relativamente a essa proposta. Em segundo lugar, gostaria de perguntar relativamente à resposta da União Europeia às medidas tomadas pelos Estados Unidos, nomeadamente aqui com enfoque relativamente ao plano industrial do Pacto Ecológico e à flexibilização das ajudas, dos auxílios do Estado.
a ser aprovado, a nosso ver, esta medida levará a uma fragmentação do mercado interno. Gostaria também de saber se, na sua opinião, não há aqui um risco grande do aumento das desigualdades entre os países. Eu fiz aqui a compilação de alguns dados e, basicamente, do que foi comunicado, a Alemanha e a França contabilizam quase 80% dos auxílios de Estado do último ano, desde o quadro temporário. A Alemanha tem 53% e a França 24%. Enquanto que o PIB alemão, no PIB da UE, é apenas 25% e o da França apenas 17%. E por isso, claramente, estes dois países têm tido uma capacidade muito maior que os outros 25 países. Portugal, por exemplo, as ajudas de Estado só representam 0,35% do total de ajudas de Estado europeias deste ano, enquanto que o nosso PIB é quase 4 vezes maior do que esta percentagem, é 1,5% no PIB europeu. E por isso, em primeiro lugar, perguntar se não vê aqui um risco de um aumento das desigualdades na União Europeia e o que é que o Governo pondera propor para minimizar aqui os impactos, porque do que eu vi da própria discussão, que nem percebi muito bem, mas se calhar o Sr. Secretário de Estado pode-me ajudar, há aqui duas coisas. A primeira é uma flexibilização do acesso aos meios financeiros, aos fundos, mas também não está concretizado nas conclusões do Conselho o que é que isto é. E o segundo ponto que também me parece relevante é que, basicamente, o Conselho convida a Comissão a fazer um reporte regular de possíveis impactos que isto esteja a ter na fragmentação do mercado. Mas também não especifica o que é que isto será, nem como é que tal reporte se fará. Provavelmente a discussão nem foi assim tão funda, mas se tiver alguma informação sobre estes dois pontos, agradecia que me desse, até porque, do que eu vi, pelo menos 13 países em diferentes comunicados, um dos comunicados tinha 10, 11 países, já alertaram para os riscos desta medida. Portugal não assinou esse comunicado, mas também já havia algumas posições a alertar para algumas dessas... não queremos só beneficiar os grandes nesta proposta e para esses riscos, por isso gostaria de saber a sua posição quanto a isso. Em terceiro lugar, relativamente ao mercado único, fazer aqui uma questão que o Sr. Primeiro-Ministro também não me respondeu a semana passada, relativamente ao ISV, que a Comissão Europeia, no mês passado, alertou Portugal que o nosso ISV sobre os carros híbridos importados da União Europeia, neste momento está contrário às regras europeias. Mais uma vez, a autoridade tributária está a promover uma prática ilegal, como já aconteceu, como sabemos, com os usados, inclusive depois isto foi assunto do Tribunal de Justiça da União Europeia. Por isso gostaria de saber o que é que o Governo pensa fazer para corrigir esta situação, para que não voltemos a repetir os erros do passado que houve relativamente aos usados. E uma última questão, relativamente aos fundos. O Sr. Presidente da República criticou hoje o facto de apenas 1.400 milhões terem chegado aos destinatários finais, o que é cerca de 1/3, 1/4 do valor que já chegou aos destinatários intermédios, e saber o que é que o Governo pensa fazer para acelerar, então, esta distribuição. E já agora faço notar à Comissão que o Sr. Presidente da República convidou a Comissária Elisa Ferreira para estar presente no próximo Conselho de Estado sobre os fundos europeus, coisa que nós também aqui fizemos e que a Sra. Comissária disse que não tinha competência. Veremos agora o que responde ao Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco, quanto à forma como o Governo presta informação a esta Assembleia da República relativamente aos posicionamentos que adota no Conselho Europeu, a nossa disponibilidade, naturalmente, é sempre a de prestar o maior número, tipo de informação possível. Mas fazemos-lo de acordo com o enquadramento legal que está previsto para este efeito. Já houve várias modalidades distintas ao longo do tempo a este respeito. Antes de estar previsto no regimento e na lei de acompanhamento do processo de Constituição Europeia este debate em plenário com o Primeiro-Ministro pré-Conselho Europeu, o Governo recebia individualmente os partidos e com eles discutia os temas que iam estar no Conselho Europeu e o posicionamento que ia adotar em relação a eles. Esse modelo foi alterado e adotou-se um modelo que existe de debate em plenário.
Eu, quanto a isso, não tenho estados de alma. O Governo prestará informação à Assembleia de acordo com o modelo que for definido pela Assembleia, quer no regimento desta Assembleia, quer na lei de enquadramento do processo de Constituição Europeia. E, portanto, se o Sr. Deputado considera que esse modelo não é o mais adequado, creio que, enfim, poderá iniciar uma reflexão nesta Casa sobre se deve mudar para outro modelo. O modelo é o que existe e nós prestamos a informação à Assembleia de acordo com o modelo que existe, passa por um debate pré-Conselho Europeu, em plenário, e por um debate que seguirá, aliás, nesta Comissão, pós-Conselho Europeu, dando nota justamente do que lá foi decidido. Justamente porque se irá o debate sobre o Conselho Europeu e porque o tema principal do Conselho Europeu foi a resposta ao IRA e a necessidade de adotar estratégias para aumentar a competitividade das empresas europeias. Tenho muito para dizer sobre os temas que colocou a esse respeito, mas guardar-me-ei para o debate seguinte, em que, com detalhe, procurarei explicar justamente qual é a posição do Governo português a esse respeito. Não percebi inteiramente a posição da Iniciativa Liberal, não percebi se defende mais ajudas de Estado do Estado às empresas, se defende que seja o Estado a subsidiar mais as empresas, se é isso que pretende, ou se pretende, pelo contrário, mais financiamento europeu para as empresas. Fiquei na dúvida qual era exatamente a pretensão da Iniciativa Liberal a esse respeito. Quanto à posição do Governo, terei a seguir a oportunidade de a explicar em detalhe. Quanto à questão que coloca relativamente ao ISV, eu não tenho presente a questão que coloca, naturalmente verificarei de que é que se trata. Agora, como sempre, cumpriremos naturalmente com o direito da União Europeia e se for o caso disso, não sei se é, com aquilo que são as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas em concreto não tenho conhecimento de qualquer questão que se coloque relativamente ao ISV de carros híbridos. Quanto aos fundos... Quanto à execução dos fundos e ao PRR, também já tive aqui a oportunidade de explicar. O PRR e o progresso na execução do PRR mede-se de forma diferente daquilo que são os fundos estruturais, mede-se em função do cumprimento de marcos e metas. Temos cumprido todos os marcos e metas previstas, é isso que nos tem permitido apresentar a tempo e horas os pedidos de desembolso e vê-los aprovados pela Comissão Europeia. Quanto à execução física e financeira, como também há pouco expliquei, isso tem uma sequência própria e, portanto, é isso que está em curso e estamos a fazer todos os esforços para, aliás, acelerar esses procedimentos. Agora, há um ciclo, naturalmente, de realização dos investimentos que passa pela realização de projetos, pelo lançamento de concursos, quer para o projeto, quer para a empreitada, pela ida ao Tribunal de Contas, se for caso disso, etc. Há um conjunto de procedimentos que estão em curso, aliás, até por razões de transparência e de legalidade, e, portanto, tudo isso está a ser cumprido com preocupação de, dentro desses enquadramentos legais que existem, podermos concretizar os investimentos da forma mais acelerada possível para que esses investimentos sejam uma realidade o mais breve trecho possível. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se o Sr. Deputado ainda pretende utilizar o tempo disponível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, quanto à proposta que fiz do Governo enviar uma posição escrita curta sobre cada ponto da agenda, disse-me que basicamente que não iria comentar, não tinha os estados de alma e que seguiria a lei. Bem, ainda há 2 semanas ou 3, eu pedi-lhe a opinião sobre também outra proposta de enviar as tabelas de transposição de diretivas e o Sr. Secretário de Estado a essa respondeu-me e não me falou em estados de alma e até disse que concordava. Se relativamente a esta ainda não tem opinião, eu percebo. Agora, a resposta é que não me faz muito sentido. Em relação a iniciar um processo de reflexão, já o fizemos e a proposta será aqui debatida, daí eu ter exatamente feito essa questão. Em segundo lugar, quanto ao Conselho Europeu, Sr. Presidente, eu não vou abrir aqui nenhuma discussão, mas só para dizer que isto é uma audição regimental, por isso eu posso perguntar se, relativamente à temática, que bem me entender enquanto deputado. Não podemos dizer-se nesta audição regimental este tema e este tema não pode falar. Mas eu não quero abrir nenhuma discussão. Sr. Deputado, não farei, obviamente, não quero, censura. Não quero abrir nenhuma discussão. Penso que trata-se de uma questão de respeito recíproco, certo. Não é? Uma vez que, estando convocada uma reunião específica para esse efeito, onde o Sr. Deputado só não está... Porque tenho outra audição, pronto, e dentro do meu direito de deputado, nesta audição posso perguntar como prioridade, o que eu esta como uma segunda prioridade. Mas isso não. É um problema do Sr. Deputado. Sr. Presidente, numa audição regimental eu posso
posso perguntar o que eu quiser enquanto deputado. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto. E nesse sentido perguntei, acho que o Sr. Secretário de Estado tinha o dever de responder, porque não existe isto numa audição regimental, estas temáticas não poderem ser faladas, isto é uma audição regimental, mas de qualquer forma não se preocupe que eu depois vejo na gravação a resposta então na próxima audição. Espero que nesse tempo que eu não esteja cá, se puder fazer o favor de responder. Muito obrigado. Em terceiro lugar, quanto aos auxílios do Estado, dizer, bem, se eu não fui muito claro, também já tinha sido claro no debate de quarta-feira do Conselho Europeu com o Sr. Primeiro-Ministro, que eu, infelizmente, penso que o Sr. Secretário de Estado não viu por dois motivos. Primeiro, porque eu falei disto dos auxílios do Estado, e segundo, porque eu também falei disto do ISV, e obviamente que o Sr. Secretário de Estado faz com o seu tempo o que entender, mas parece-me que o debate preparatório do Conselho Europeu convém que o Sr. Secretário de Estado o veja. E relativamente aos auxílios de Estado, eu disse claramente que, tal como está, levará a uma fragmentação grande do mercado interno, ao aumento das desigualdades, a uma corrida desenfreada aos subsídios e, por isso, obviamente, nós estamos contra. E a pergunta que eu fiz até ao Sr. Primeiro-Ministro foi porque é que Portugal não tinha assinado o documento que, na altura, nem tenho a certeza se já estava público, dos 11 países a manifestarem-se contra a medida e alertarem para os seus riscos, e, por isso, caso não tenha ficado totalmente claro, só para dizer que, obviamente, a Iniciativa Liberal é contra, mas, mais uma vez, depois eu verei a gravação da seguinte audição para ver a resposta. Em relação ao ISV, dizer muito rapidamente que, pelo menos o que eu vi na imprensa, o alerta já é do mês passado. Nós, inclusive, também vamos tentar que o Parlamento corrija essa situação, caso o Governo não a faça, mas então para uma próxima audição volto a trazer o tema também quando já estiver mais informado sobre ele. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em relação à forma como o Governo presta informação à Assembleia da República quanto à agenda do Conselho Europeu, isso está regulado, quer pelo regimento da Assembleia da República, quer por lei. E por isso é que eu lhe digo que o Governo presta essa informação nos termos que estão regulados. Se esses termos modificarem, prestaremos noutros termos. Quanto à questão que em tempos me colocou, quanto ao envio e à partilha com a Assembleia da República das tabelas de correspondência das diretivas, isso não está regulado. E, portanto, aquilo que eu lhe referi foi que, uma vez que essas tabelas são produzidas e partilhadas com a Comissão Europeia, não haveria problema nenhum, pelo contrário, teria todo o gosto em partilhá-las também com a Assembleia da República. Aliás, acho que é do mais elementar bom senso no quadro do relacionamento que existe entre o Governo e a Assembleia da República e do escrutínio que esta faz em relação à atividade do Governo. Se essas tabelas são produzidas e enviadas à Comissão Europeia, não vejo razão para não serem também com a Assembleia da República. Quanto à questão do ISV, de facto, procurarei obter informação quanto ao que se trata. Quanto à questão relativa às ajudas de Estado, eu percebo que, não podendo estar na segunda audição, coloco as questões nesta primeira audição. Eu, como vou estar nas duas, responder-lhe na segunda. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E então, para concluir esta primeira ronda, darei de seguida a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, que dispõe para o efeito de até 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Eu, antes de colocar as questões mais gerais sobre a situação de Portugal na União Europeia, não posso deixar de fazer esta observação. Não interessa quantos anos é que eu levo da Assembleia da República, mas eu quero dizer que é a primeira vez, e gostava mesmo que fosse a última, que haja temas sobre, neste caso, a competência desta Comissão, que não podem ser colocados, ou pelo menos podem não ser respondidos, numa audição regimental que periodicamente se realiza na Comissão. O Sr. Presidente, já sei que me vai explicar, foi um consenso. Especificamente convocada para esse efeito. Eu não preciso que o Sr. Presidente me explique as razões. Eu sei que está a acontecer e espero que não aconteça mais. Ou seja, havendo um tema que eu entendo necessário colocar sobre este assunto de Portugal na União Europeia, há uma reunião específica. Sabemos que o PSD e o PS têm muitos deputados para estar nas comissões todas. Presumo que o consenso alargado que se obteve para este método foi atingido entre o PS e o PSD. Não sei quem mais é que esteve nesse consenso. Mas eu quero dizer que... Estavam nesse consenso, os deputados estavam presentes na sala no início da reunião. Exatamente. Mas, Sr. Deputado, mas permita-me que o interrompa, não quero abrir nenhuma polémica sobre esta questão. Eu já sabia que o Sr. Presidente ia interromper, por isso peço desculpa por isso, mas só para não perdermos tempo com uma questão que me parece que é desnecessária pelo seguinte.
estas convocatórias de hoje estão escrupulosamente a cumprir a lei. Ou seja, há uma audição regimental que está estabelecida e há uma reunião pós-Conselho que também está. E cada uma delas está submetida a uma grelha própria. Já, aliás, uma vez decidimos aqui fazer as duas reuniões em conjunto por consenso prévio de todos, porque, digamos, alterou-se dessa forma ao regimento com um consenso absoluto e assim poderemos vir a fazer no futuro. Desta vez a questão não se colocou e, portanto, sem impedir o Sr. Secretário de Estado, eu penso, o Sr. Deputado, a questão, eu compreendo os grupos parlamentares mais pequenos e a multiplicidade de reuniões ao mesmo tempo, portanto, imagino a dificuldade que isso deve constituir e compreendo a sua posição. Mas por uma questão de respeito de todos, havendo duas reuniões marcadas com ordens de trabalho distintas, estarmos a meter a ordem de trabalho numa na outra, parece-me pouco adequado para os demais, mas o Sr. Deputado Farás colocará as questões que achar adequadas e o Sr. Secretário de Estado também dará a resposta que entender que deve dar. Sr. Presidente, eu já tinha decidido que iria participar, porque consigo participar, na próxima reunião que se vai realizar daqui a 20 minutos. Porque posso. Costuma-se dizer em Portugal, quem faz o mais faz o menos. Tratarmos um tema especificamente, passado uma hora, está tudo muito certo. Sermos impedidos de abordar temas dessa outra reunião, na reunião anterior, eu nunca tinha visto. E espero não voltar a ver. Lá está, o Sr. Presidente interromper-me às vezes que achar necessário. Eu vou continuar a colocar aquilo que entendo e que considero justo. Pronto. Dito isto, porque eu penso que o nosso trabalho vai continuar, há de haver mais audições com o Governo, vamos continuar a reunir com aqueles que estiverem presentes, porque há várias comissões a reunirem em simultâneo, e como acabámos de observar, há deputados que têm que se ausentar, mas dito isto, eu coloco as questões que têm a ver com a abordagem mais geral, digamos assim. E uma questão que eu considero que é mais importante deste momento e que considero necessário debater com o Governo, nós, aliás, colocámos recentemente num debate em plenário com o Sr. Primeiro-Ministro, que tem a ver com a política monetária e que tem a ver com as opções do Banco Central Europeu e com as opções, no contexto da União Europeia, sobre as taxas de juros. Ora, o próprio Primeiro-Ministro afirmou que não é desejável que a taxa de juros suba tanto e que o BCE deve ser bastante prudente na subida das taxas de juros. E acrescentou ainda ao Primeiro-Ministro que não é com a subida das taxas de juros que se combate a inflação. Nós concordamos também com esta perspectiva, até vamos mais longe, mas em relação à subida das taxas de juros e ao seu impacto, há uma questão muito objetiva que é, para além da constatação formal dos princípios regulamentares e constitutivos do próprio BCE e do Tratado da União Europeia, a questão que nós colocamos é, do ponto de vista da abordagem política, que posicionamento é que Portugal e o governo português têm colocado em relação a essa matéria. Podemos até entrar numa especulação que não vale a pena fazer, que é, se na Alemanha e na França a esmagadora maioria dos contratos de crédito à habitação tivessem taxa indexada a Euribor como nós temos, será que isto estava a acontecer? Se calhar não estava. Mas não está. Neste momento o que está a acontecer é França, Alemanha, Holanda, outros países, principalmente as grandes potências da União Europeia, estão, entre aspas, imunes do ponto de vista do impacto social deste aumento das taxas de juros, em relação à habitação, nomeadamente, ao crédito à habitação. Nós em Portugal não estamos. Porque mais de 1.400.000 famílias têm crédito à habitação e as prestações das casas estão a aumentar de forma brutal, precisamente porque quase todos os contratos de crédito à habitação estão indexados à taxa variável indexada ao Euribor. E, portanto, que abordagem é que tem vindo a ser colocada nessa matéria? O que é que foi feito? O que é que se tenciona fazer? Porque quando nós temos salários que são significativamente mais baixos do que no contexto europeu destes países, aliás, e há tanta gente que pode até vir a perder a sua casa, estamos perante uma situação que é mais do que urgente. E por isso, esta situação heterogénea, esta diferença visível em relação à situação e à realidade dos países, nomeadamente do nosso, face aos outros, aos principais casos que eu mencionei na União Europeia, se há ou não ilações a retirar, conclusões sobre esta questão no que diz respeito à posição de Portugal relativamente à política monetária. Depois, quando falou no segundo cabaz de novos recursos próprios que há pouco mencionou e que será apresentado pela Comissão Europeia,
porque eu percebi, para amortizar o PRR sem sobrecarregar o próximo quadro financeiro plurianual. Eu gostava que nos pudesse detalhar um pouco do que é a abordagem que está a ser preparada nessa matéria e qual é a posição do Governo português sobre essas mesmas questões, dessas novas receitas, digamos assim, dos novos recursos próprios que saem da alçada dos Estados-membros, do contexto nacional, para o controle supranacional da União Europeia. Sobre o compromisso que o Sr. Secretário de Estado reafirmou com o chamado Pilar Europeu dos Direitos Sociais e com a questão da conferência realizada no Porto e as decisões que foram tomadas nessa matéria, a pergunta muito franca e muito concreta é que consequências, que resultados, que alterações. Presumimos que não será necessário esperar pela Conferência do Porto para que haja desde já um balanço que o Governo faça. O nosso balanço, não vou dizer que é bom nem que é mau, é que aquelas orientações que foram tomadas, aquelas proclamações que foram feitas em relação aos direitos sociais, às questões dos trabalhadores e da sua vida, em relação às orientações e decisões da União Europeia, não se está a fazer sentir a vida de quem trabalha. No que diz respeito à realidade concreta do dia-a-dia, os direitos estão a ser negados na mesma. Há poucos dias, na Assembleia da República, o PS aprovou uma alteração à lei que não altera as questões substanciais da contratação coletiva, na questão dos direitos coletivos dos trabalhadores e, portanto, qual é o balanço que o Governo faz relativamente a essa matéria. Para terminar, uma questão que tem a ver com a segurança do abastecimento energético e, nomeadamente, a questão que também já tinha sido colocada, mas que o Governo não respondeu aqui há tempos. Relativamente à investigação anunciada sobre a explosão que destruiu o gasoduto Nord Stream no abastecimento da Alemanha, e não só, falou há pouco dos países que tinham essa dependência ou que tinham esse fornecimento e que ficaram com um problema em mãos, é que a última vez que ouvimos falar do assunto em termos públicos, mais foi quando um deputado do Parlamento Europeu e ex-ministro dos Estrangeiros da Polónia agradeceu aos Estados Unidos aquela operação. Entretanto, do ponto de vista jornalístico, há investigações que têm vindo a público que, de certa forma, apontam no mesmo sentido. A questão é, anunciou-se uma investigação muito rigorosa por parte das autoridades nacionais e europeias, nunca mais se falou do assunto. Eu gostava de perguntar que informações é que existem e que tenham sido colocadas do que é do conhecimento do Governo português. Muito obrigado. Fico por aqui. Depois, na segunda ronda, colocarei as outras questões para não abusar do tempo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para as devidas respostas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias. Quanto à questão das taxas de juro, a primeira resposta que tenho para lhe dar é mais ou menos óbvia e que conhece, que é essa uma responsabilidade do Banco Central Europeu, que é uma entidade independente dos governos. E, portanto, a política monetária e a definição da taxa de juros está entregue a uma entidade independente, no caso ao Banco Central Europeu, que define essa matéria. E, portanto, podemos ter opiniões a esse respeito, podemos concordar com a política monetária e com a política de fixação de taxas de juros do Banco Central Europeu, ou não concordar, ou concordar mais ou menos, mas, em última análise, não é aos governos que compete determinar essa matéria, é à autoridade monetária. Claro que, como bem refere, a subida das taxas de juros tem consequências que estão a ser sentidas pelos portugueses, pela generalidade dos portugueses que têm um crédito à habitação. Em muitos casos, como diz, é verdade, com base em taxas variáveis e, portanto, sentindo já o impacto dessa subida das taxas de juros. Em função disso, o Governo, aliás, de resto, já adotou algumas medidas, como sabe, designadamente abrindo margem para a renegociação destes contratos para as famílias com maiores dificuldades em fazer face a esses encargos. E, naturalmente, acompanhamos em permanência essa matéria para verificar da necessidade de adoção de outras medidas. O Primeiro-Ministro, aliás, no debate preparatório do Conselho Europeu, quando esta questão lhe foi colocada, recomendou, aliás, que eventualmente a Assembleia da República pudesse ouvir a este respeito o Governador do Banco de Portugal, que é membro do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, não só pode, por um lado, explicar aquilo que tem sido o raciocínio do Banco Central Europeu na fixação dessas taxas, como também terá, com maior conhecimento de causa,
pelas responsabilidades que tem sobre o setor bancário, um conhecimento melhor dos impactos que essa subida das taxas de juros está a ter nos contratos de mútuo bancário para a habitação, para financiamento de habitação, e, portanto, certamente, melhor do que eu, poderá esclarecer a Assembleia da República quanto ao impacto que está a ter, quanto ao impacto previsível e quanto à avaliação da gravidade da situação. Quanto ao segundo cabaz de recursos próprios, é uma iniciativa que a Comissão apresentará ainda este ano, portanto ainda não é conhecida, aguardamos com alguma expectativa. Aquilo que dizemos a este respeito é, por um lado, temos uma postura de base, de princípio, de defesa do reforço dos recursos próprios da União. Porque é a forma, como expliquei na minha intervenção inicial, de superar um bloqueio entre aqueles que dizem que a União tem vindo a alargar as suas responsabilidades e as prioridades e as respostas que visa dar aos cidadãos, e para responder a novas necessidades, naturalmente precisa de novos recursos. Por outro lado, há quem diga, há vários Estados-membros, que são muito insistentes na ideia de que não devem ser aumentadas as contribuições nacionais para o orçamento da União Europeia. E, portanto, sem aumento das contribuições nacionais para o orçamento da União Europeia, mas com a União Europeia a assumir um conjunto de responsabilidades acrescidas, e é notório que o tem vindo a fazer, posso dar aqui vários exemplos, no quadro da pandemia, houve a assunção até um pouco, enfim, de forma até expansiva, face àquilo que resultaria diretamente dos tratados, a assunção de responsabilidades em matéria de controle da pandemia, da aquisição conjunta de vacinas, por exemplo. E desde então, com o conflito na Ucrânia e as suas consequências, tem vindo a criar-se todo um conjunto de novas necessidades no plano europeu, de diversificação energética, para fazer face à dependência, para evitar, para superar a dependência face à Rússia no fornecimento de matérias-primas energéticas, do reforço da política de defesa e de segurança comum, no apoio à indústria europeia para fazer face às decisões de outros competidores, de outras regiões do globo, e à forma como isso afeta o comércio internacional, e, portanto, há necessidade de responder não só ao IRA, mas a outras políticas agressivas em matéria industrial por parte de outras regiões do globo, na necessidade de apoio à Ucrânia, nesta fase imediata e futuramente na fase da reconstrução. Tudo isto são responsabilidades novas que se abrem a que a União Europeia não pode virar costas. E, portanto, para fazer face a estas responsabilidades, certamente precisa de novos recursos. E a melhor forma de o alcançar é através de recursos próprios. Aquilo que se espera que a Comissão venha a apresentar são novos recursos próprios, designadamente no quadro da tributação das empresas e, eventualmente, no quadro do comércio europeu de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, mas, verdadeiramente, só o saberemos quando a Comissão apresentar a sua proposta e, na altura, reagiremos à mesma. A nossa posição de princípio é de que é necessário reforçar os mecanismos de financiamento próprio da União Europeia para responder a um conjunto acrescido e adicional de responsabilidades. Quanto ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, já aqui falei extensamente sobre o assunto. Creemos que é muito importante que se mantenha na agenda europeia a dimensão social, a defesa do modelo social europeu e o aprofundamento do modelo social europeu, designadamente em face das circunstâncias que vivemos atuais e que colocam desafios acrescidos. E, portanto, obviamente, o contexto inflacionista e as consequências que tem havido no domínio da energia e dos preços alimentares colocam aqui desafios acrescidos em matéria social a que é preciso responder, e será também disso que trataremos no Fórum Social do Porto, também do reforço das competências dos trabalhadores europeus para fazer face às transições digital e ecológica, e é disso que trataremos essencialmente no Porto, e tem havido nesta matéria progressos significativos no plano europeu que acompanhamos e que apoiamos. Quanto à investigação em torno do que aconteceu ao Nord Stream 1 e 2, eu não tenho informação enfim, a esse respeito. Agora, creio que é muito importante que haja um esclarecimento cabal do que sucedeu, de quem foram os responsáveis por aquele boicote, e é muito importante, desde o início temos dito, que esse esclarecimento tem que ser feito, essa investigação tem que ser levada a cabo, e é muito importante que saibamos exatamente o que aconteceu. Neste momento eu não tenho informação que possa partilhar com o Sr. Deputado a esse respeito, mas seguramente que todos queremos saber, e o Governo
quer saber exatamente o que é que motivou aquele boicote e aquela, enfim, explosão, interrupção daquelas infraestruturas críticas, que, aliás, nos leva a um debate mais geral quanto à segurança e à resiliência das infraestruturas críticas na União Europeia, que, na sequência desses eventos, é preciso reforçar. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Com a sua intervenção concluímos a nossa primeira ronda. Tenho 2 pedidos de palavra para a segunda e, nesses termos, darei de seguida a palavra ao deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Presidente, acelerando para a outra audição regimental, para a audição que temos do pós-Conselho, eu prescindo da palavra agora. Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao deputado Bruno Dias, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só regressar a um tema que o Sr. Secretário de Estado já respondeu há pouco, que tem a ver com a Península de Setúbal e com a alteração que foi aprovada na Assembleia da República relativamente à nomenclatura de unidades territoriais para fins estatísticos, que depois determinam até, por razões estatísticas, o acesso ou não das regiões a fundos estruturais. Ora, o PCP já tinha colocado a questão na Assembleia da República, ao longo dos anos, e no Parlamento Europeu, sobre o tema da Península de Setúbal. Ora, isto, como eu digo, ao longo dos anos. A comissária Elisa Ferreira respondeu ao PCP por escrito, dizendo que o prazo para a apresentação de pedidos relativos à atualização destas classificações NUTS terminava em 1 de fevereiro de 2022. Ou seja, para que houvesse um efeito útil das alterações desta nomenclatura territorial, da alteração das NUTS, para que tivesse um efeito útil dentro do atual quadro comunitário, que é aquele com que a gente sabe com o que é que conta, eventualmente numa reprogramação, eventualmente numa reafetação de recursos, sabendo o quadro financeiro plurianual que está em vigor e com o que podemos contar, isso já passou. Podemos, no limite, estar a falar de um acesso de uma região, Península de Setúbal, a fundos estruturais que não sabemos se vão existir. No limite, isto poderá acontecer. Até tendo em conta o que o senhor há pouco falava das questões que poderiam resultar de um alargamento da União Europeia, do ponto de vista institucional e do ponto de vista dos recursos. A minha pergunta não é sobre essa especulação do que o futuro pode reservar à Península de Setúbal. É qual é o motivo para que o Governo tenha entregue ou tenha tido esta iniciativa e aprovado esta iniciativa e aprovado esta alteração junto da Comissão Europeia quando já era demasiado tarde para que houvesse um efeito útil dessa alteração no atual quadro financeiro plurianual. E, portanto, apontando apenas para um próximo quadro que, olha, tenhamos todos saúde até lá chegar. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, eu pedi-lhe só que regressasse ao tema da energia e do mercado da energia e da importância do mercado regulado da energia, que eu julgo que tem até colocado em contraciclo, nem vou dizer contra vapor, mas isto é mais antigo, em relação ao que têm sido as políticas da União Europeia. E até esta especificidade portuguesa ou ibérica, em que o facto de não estarmos integrados no mercado europeu, da Europa Central, digamos assim, da energia, foi o que nos aliviou, em larga medida, de aumentos ainda maiores nos preços, como o senhor poderá confirmar. Muito obrigado. Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado há 2 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, eu não tenho a certeza absoluta dos prazos a esse respeito, mas Portugal já fez, em devido tempo, o pedido de que a Península de Setúbal fosse considerado como Manuto 2 e Manuto 3, o que lhe permitirá ter acesso a fundos estruturais na próxima vaga de fundos. O que era importante depois era concretizar esse pedido, ou, aliás, concretizar a alteração legislativa que servia de base a esse pedido até ao final do ano. E foi isso que foi feito em dezembro. E, portanto, o pedido para a consideração estatística, para a alteração das nomenclaturas estatísticas, foi feito, mas na base desse pedido era necessário haver a criação das unidades administrativas subjacentes a esse mesmo pedido, e foi isso que o diploma legislativo fez. E, portanto, esse diploma legislativo era essencial não para a formulação do pedido, mas para corporizar um dos pressupostos do pedido que estava feito. Creio que é isso. Quanto ao próximo quadro financeiro plurianual,
obviamente não estou em condições de antecipar, mas espero bem que haja fundos e continue a haver fundos também para a Península de Setúbal. Quanto à energia, é um mercado regulado. De facto, uma das especificidades, uma das características do mercado português é um peso significativo das dimensões do mercado regulado, creio que cerca de 40%. E é isso que tem permitido atuar um pouco como um escudo e proteger bastantes consumidores da subida de preços. Foi, aliás, por isso que, no ano passado, permitimos, no caso do gás, se era possível no caso da eletricidade, aos consumidores domésticos transitarem do mercado livre para o mercado regulado, justamente para poderem beneficiar dessa proteção. E o que temos dito agora no quadro da reforma estrutural do mercado de eletricidade é que, a nível europeu, se deve incorporar esta característica também, ou melhor, o modelo europeu deve caminhar também no sentido de se aproximar desta característica que o mercado nacional tem e, portanto, a reforma estrutural deve ser feita no sentido de dar mais peso às dimensões de longo prazo e às dimensões mais protegidas do mercado e menor dependência da volatilidade do mercado diário. Estado, e muito obrigado, senhores deputados. Portanto, concluímos precisamente um minuto antes da hora marcada, portanto, o que é notável. E propunha agora, enfim, uma vez que o Sr. Estado já está há 2 horas sentado, e parte dos senhores deputados também, propunha uma breve interrupção de 5 minutos e retomamos de imediato a parte 2 da nossa reunião de hoje.